Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, tudo belezinha? E aí, bora nessa fazer o dia melhor do que a gente pode imaginar? Hoje é quinta-feira, 24 de abril de 2025. O nosso Bem Viver tá no ar, tá nas mentes, tá nos corações, juntando saberes, sotaques e sonhos por um mundo melhor. Na edição de hoje trazemos agroecologia, solidariedade, lutas populares, memória e até economia, tá? Mas calma que é do nosso ponto de vista. Eu sou o Daniel Lamir e junto com toda a equipe do Brasil de Fato te convido para esse nosso encontro sonoro. E aí, bora nessa? De cara, vamos saber o que é manchete nesta quinta-feira. Contexto político na Venezuela favorece trabalho agroecológico do MST em parceria com comunas. Campanha nacional propõe o plantio de árvores para homenagear o Papa Francisco. Economista traduz para a linguagem popular o que é a guerra tarifária criada por Trump. Movimentos ocupam o antigo DOPS em Belo Horizonte e cobram memorial dos direitos humanos. E isso não é tudo, né, gente? Tem bem mais para você ouvir aqui com a gente no Bem Viver completão que tá só começando. Programa Bem Viver. E a gente abre a edição com uma daquelas notícias inspiradoras. É sobre o avanço da agroecologia. É que recentemente o MST foi convidado pelo governo da Venezuela para ajudar na organização agrícola do país. No caso, o projeto Pátria Grande do Sul, isso na região da Vergarenha, no sul da Venezuela. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra está atuando para favorecer a soberania alimentar. A ideia é colaborar com uma produção de alimentos em grande escala seguindo princípios agroecológicos e de agrofloresta. O projeto está na fase inicial e acontece numa área de 180 mil hectares. Nesse momento, o MST está montando acampamentos para receber famílias produtoras. O movimento será responsável pela logística e administração do projeto. Vamos saber mais na reportagem do nosso correspondente Lorenzo Santiago. Montar um acampamento para a produção agrícola não é simples. O MST tem um método para ocupar um espaço e começar uma produção que parte de uma análise agroecológica do terreno e da sociedade presente no território. E na Venezuela, a participação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra encontra particularidades. O MST foi convocado pelo governo venezuelano para estruturar uma produção na região sul do país. Chamado de Pátria Grande do Sul, o projeto na Vergarenha tem 180 mil hectares e será usado pelo governo venezuelano para produzir alimentos seguindo a lógica da agrofloresta. O território no sul do país tem como intuito produzir alimentos suficientes para garantir a soberania alimentar da Venezuela. Para isso, o MST ajudará na montagem de uma estrutura para que as famílias cheguem e ocupem o espaço nos acampamentos. Há, no entanto, algumas diferenças entre o projeto na Venezuela e a forma que o movimento atua no Brasil. Primeiro porque no Brasil o grupo faz um estudo do território, possibilidades e potencialidades para a produção, qualidade do solo e o contexto social do espaço. Tudo isso com o apoio de agrofloresteiros, que têm uma formação voltada ao plantio que produz em larga escala sem o uso de agrotóxicos e respeitando o tempo da terra. Ao todo, 14 militantes do MST foram à Vergarenha para montar a estrutura do acampamento que será administrada pela União Comuneira. De acordo com eles, uma das principais dificuldades é compreender uma situação diferente da realidade brasileira, não só no propósito de atuação, mas também no contexto das famílias que estão lá. A militante Jéssica Lima vai ajudar a construir a Pátria Grande do Sul. De acordo com ela, esse entendimento do contexto em que a comunidade local está inserida é uma questão desafiadora para o movimento. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente está tendo aqui é que a gente precisa entender o contexto das pessoas, né? E organizar essa gente partindo do zero, assim, de iniciar para que eles compreendam primeiramente o que é um acampamento, né? Como se constrói um acampamento, né? Qual que é a lógica desse acampamento, qual que é o objetivo,
qual que é a proposta que a gente apresenta através desse acampamento. O MST atua no país vizinho sul-americano há quase 20 anos em parceria com as comunas venezuelanas. Em território brasileiro, o movimento tem como principal frente a luta pela reforma agrária e o objetivo de assentar famílias brasileiras. Já na Venezuela, a ideia é garantir a formação técnica na produção agroecológica e participar na articulação política com movimentos populares e o próprio governo do país. O MST será responsável pela administração e o apoio logístico ao programa Pátria Grande do Sul, por meio da Brigada Apolônio de Carvalho. O projeto tem como objetivo produzir uma ampla variedade de alimentos em quantidade suficiente para abastecer uma parte considerável do país. Mas o movimento indica um outro desafio fundamental para a organização e montagem do acampamento: a logística. Isso porque o local é isolado e o acesso por terra é feito só por estradas de terra. A reportagem do Brasil de Fato esteve na Vergarenha e acompanhou a chegada dos primeiros equipamentos ao local. A meta é ter 300 famílias logo no início do projeto. Jéssica Lima afirma que o apoio do governo na organização tem sido fundamental para os militantes. Já vamos iniciar com 300 pessoas no acampamento, coisa que, se a gente fosse fazer no Brasil, a gente ia ainda fazer um trabalho de base, a gente teria que ir para as periferias, teria que ir para esses territórios que são ocupados por pessoas que estão em situação de rua, para poder fazer uma conversa, né, para poder convencer as pessoas de ir ocupar esse território. Né, e um território que não garante, né, de forma nenhuma, que de fato ia alcançar um acesso à moradia, um acesso à educação, um acesso à saúde, que é esse desafio que a gente trava também dentro do próprio movimento. Né? A gente luta, mas a gente não luta com garantias, a gente luta porque a gente tem necessidade. A região em que está o projeto é uma unidade das Forças Armadas e tem estrutura para receber as primeiras famílias e os equipamentos. Além disso, fica a 90 quilômetros de Puerto Ordaz, a cidade referência na região Oriente, no leste da Venezuela. Mas para chegar a essa estrutura, é preciso pegar 2 horas de estrada de asfalto e mais 2 horas de estrada de terra. Outra opção é usar um avião monomotor e pousar em uma pista de terra que fica ao lado das casas. Por isso, outra questão desafiadora para o MST é conseguir, junto à União Comuneira, mobilizar famílias para irem ao local para ocupar esse espaço. Há, no entanto, outras diferenças cruciais para a atuação em relação ao governo brasileiro. Por ser um projeto do governo venezuelano, todo o apoio para a compra de equipamentos é feito pelo Ministério da Agricultura. Roçadeiras elétricas, tratores, motocultivadores e adubadoras já estão sendo comprados e levados à Vergarenha. A maioria desses produtos são chineses, já que o país tem uma parceria estratégica com a China e importa maquinário sem tantos impostos. Um dos pontos fundamentais para o MST dentro da mudança de perspectiva de produção que existe no território é mudar a forma de limpar o terreno. Hoje, as comunidades locais usam o fogo entre as safras para poder começar um novo plantio. De acordo com os agrofloresteiros do MST, apesar de aumentar a produtividade em um primeiro momento, a repetição dessa prática prejudica o solo. Além disso, reduz a capacidade do plantio a cada nova colheita. A Vergarenha também tem uma particularidade geográfica por ser uma área de transição entre um bioma úmido, como o amazônico, e um seco como a sabana. Por isso, o fogo também prejudica a biodiversidade de um local que mescla espécies de diferentes biomas. Para o movimento, todo esse contexto faz com que a montagem do acampamento tenha uma série de desafios. Por outro lado, coloca a Venezuela em uma posição favorável para o desenvolvimento deste tipo de projeto. O MST não veio ocupar terra, até porque a gente não quer transformar a Venezuela no Brasil, porque a Venezuela já está bem mais avançada do que o Brasil nessa questão. A gente está aqui, né, porque a gente, para além de levar a sério um dos nossos princípios de solidariedade entre os povos, né, a gente também quer entender um pouco do processo da Revolução Bolivariana. Né, e a gente quer beber nessa fonte, como é que a gente constrói esse processo lá também. Então o MST está aqui para fazer essa troca. De Caracas, na Venezuela, para a Rádio Brasil de Fato, Lourenço Santiago. E é assim que, de mãos em mãos, juntando as pessoas em comunidades e nações, plantamos um mundo mais justo e solidário. E por falar nessas palavras, vamos repercutir uma convocação para literalmente plantar. É uma campanha para homenagear o Papa Francisco, que faleceu nesta semana após 12 anos de pontificado. A notícia, obviamente, repercutiu no mundo inteiro e entre movimentos populares e sindicatos não foi diferente. O pontífice argentino sempre deixou nítida sua posição em prol das pessoas mais necessitadas. Ele nunca se esquivou de temas como a questão migratória, as mudanças climáticas e a distribuição de renda. Entre suas frases memoráveis, nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos.
Em sua última mensagem na Páscoa desse ano, Francisco ergueu sua voz contra a guerra e a miséria em Gaza. O líder do MST, João Pedro Stedley, lamentou o falecimento do Papa Francisco, lembrando-o como um defensor da reforma agrária. Em relação ao MST, sempre nos apoiou, nos ajudou, nos convocou para organizarmos aquele Encontro Mundial dos Movimentos Populares com o Papa, e realizamos mais de 5 atividades em vários países. E no ano passado, no encontro que tivemos em Verona, ele então abençoou a nossa bandeira e disse-me que estava rezando pela recuperação dos atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul, de maneiras que perdemos um dos nossos. Como forma de homenagem, João Pedro Stedley detalhou uma campanha do movimento para o próximo sábado, dia 26. Ela faz parte da Ação Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis do MST. A coordenação nacional da campanha de plantio de árvores e alimentos saudáveis está nos convocando para no próximo sábado, dia 26, quando lá em Roma estiverem realizando o funeral, nós aqui no MST deveríamos plantar uma árvore em sua homenagem em todos os espaços e territórios do MST. Seja nas escolas, seja nos assentamentos. Quem tiver amigos na cidade, plante numa praça da cidade, convoque os vereadores e prefeitos e depois, mais tarde, coloquem lá a plaquinha da árvore em homenagem ao Papa Francisco, que também sempre foi um defensor da natureza, com a sua importante encíclica, Louvado Seja, que é o dedo na ferida do capitalismo e que nos impele, que nos impõe, que nos convoca para também defendermos a natureza, e o reflorestamento é uma das principais formas de combatermos as mudanças climáticas. Por isso, reúna aí com os colegas, com os companheiros nos seus espaços e organize essa atividade do próximo sábado, dia 26 de abril. E no Brasil e no mundo, movimentos populares seguem prestando homenagens ao Papa Francisco. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. E chegou aquele momento que dá orgulho, que aquece o coração e conecta o Brasil todinho numa mesma sintonia. Sim, é hora de celebrar a nossa rede. É você aí, sou eu aqui, somos milhares por esse nosso Brasilzão com o Bem Viver retransmitido por rádios incríveis em cada pedacinho do país. É parceria que não acaba mais. Emissoras comprometidas com a informação, com a luta, com a vida. E olha, a gente aproveita esse momento para mandar aquele abraço apertado, cheio de afeto para cada pessoa que faz essa parceria ecoar ainda mais alto todos os dias. Gente, gratidão demais por estarem juntos e juntas. E quer saber do melhor? Essa rede pode crescer ainda mais. Se você faz parte de uma rádio e quer se somar com a gente, o caminho tá aberto, tá? É fácil, entra lá no site brasildefato.com.br, vai na seção Rádio Agência e clica em Seja Parceiro. Vem com a gente fazer parte dessa rede. E se não deu tempo de ouvir no rádio, não tem problema não. O Bem Viver também está nas plataformas de podcast. É só procurar no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou direto no site do Brasil de Fato. Assim você escuta quando e como quiser, no seu ritmo, no seu jeitinho.
porque informação de qualidade a gente espalha como semente boa, né? E colhe em forma de consciência. Economia. Esse é o tema do Conversa Bem Viver de hoje. Mas vale lembrar aqui para ninguém estranhar. Ela vem como uma pauta do nosso jeitinho, né? Do jeitinho do programa, e você confere tudo agora mesmo. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Olha, se tem algo que é ingrato nessa vida, é a economia. A gente depende dela, precisa para comprar o pão de cada dia, para fechar as contas do mês com tranquilidade, precisa dela para tudo. Mas o bichinho difícil de se entender, adora se fazer de complicado e deixar a gente dependendo do que? Da análise de outras pessoas, de especialistas, de quem se dedica ao assunto para entender o que está acontecendo e como tudo isso vai impactar na nossa vida. Mas olha que há quem discorde dessa ideia, que diga que economia sim é assunto para se debater, para se entender, seja na mesa do café, entre a família, entre os amigos. E quem conversa bem viver é um dos responsáveis, é uma das pessoas que levanta a bandeira dessa ideia, é o economista Presley Vasconcelos, ele que é influenciador digital sobre economia para pessoas reais, como ele próprio fala, se autodenomina. Ele é mestre em teoria econômica pela Universidade Estadual de Maringá e é uma alegria imensa poder falar contigo, Presley. Estou ansioso por esse papo, até para ver se eu consigo entender um pouquinho mais das coisas que estão acontecendo. Então, obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Claro, vai entender perfeitamente. Se não entender, a gente explica de novo, tem problema não. Mas eu te agradeço, a beça, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui conversando com você e com a sua audiência também. Falar um pouco sobre a minha área de formação e também a área que eu atuo hoje. E falar de economia de uma forma clara para que as pessoas também consigam entender, e principalmente sentir que são capazes de entenderem. Porque por mais que seja complicado, a gente consegue também entender no final das contas, até porque a gente usa economia o tempo inteiro. Pois é. Quero começar justamente falando sobre isso. Tem alguns assuntos que eu quero colocar na nossa roda aí para as pessoas conseguirem ligar o noticiário com justamente as tuas explicações. Mas para começar, para dar esse pontapé inicial, explica um pouquinho se o economic case, digamos, é um conceito criado por quem manda na economia para tentar justamente afastar do entendimento do povo, ou de fato é um assunto complicado que a gente precisa de dedicação. Enfim, quero te entender um pouquinho de o quanto que existe uma Sim. estratégia, digamos, uma intenção de afastar o entendimento da economia do povão, das pessoas. Eu costumo fazer uma comparação e uma ponte para falar sobre dinheiro e contas matemáticas do dia a dia. Às vezes, quando a gente precisa fazer conta com decimal, fica muito complicado. Mas, se você for pensar em dar um troco, em pegar quanto que é 1,50 menos 1,25, você faz rapidinho sabendo que vai sobrar 25 centavos de troco. E a gente cresceu fazendo esse tipo de conta o tempo inteiro. Então, quando a gente fala de dinheiro, fica muito mais simples. Então, querendo ou não, o conhecimento, até o mesmo conhecimento, quando a gente fala dessa situação financeira como um todo, ele traz essa libertação e uma crítica justamente ao contexto que a gente é inserido. Então, eu falo que a economia, como ela vem sendo ensinada durante muito tempo, ela, tanto nos noticiários quanto nos debates políticos e tudo mais, ela foi feita para economistas discutirem. Só que a economia não é feita só de economistas, a economia é feita majoritariamente da população. Então a gente precisa quebrar um pouco esse elitismo e essa prosa acadêmica, e eu tento também atuar nisso na internet justamente, para que a gente consiga levar a população de fato aquilo que vai fazer diferença no final do dia para ela. Então, eu costumo falar para os meus seguidores que eu produzo conteúdo na internet para tanto para aquela pessoa que está, sei lá, aprendendo agora, começando uma faculdade de economia, como também ao seu José, a Dona Maria, que quer saber, por exemplo, como que a taxa de juros aumentando ou diminuindo vai influenciar na vida dela no dia a dia. Então, eu acho que existe uma barreira muito grande justamente por isso, porque a pessoa, quando ela está bem informada, ela vai correr atrás dos seus direitos, ela vai saber escolher melhor. E se porventura você não tem esse tipo de conhecimento, e esse conhecimento já é um pouquinho, talvez, complicado, mas aí tem essa dificuldade já previamente que as pessoas acabam colocando, fica mais fácil de contornar a população nesse sentido.
De fato, não existe melhor economista no Brasil do que esse José, do que essa Maria, esses chefes de família que estão aí no dia a dia fazendo essas contas, diminuindo 1,50 de 1,25, calculando o troco para ver Sim, como fechar. Esses sim poderiam ser os presidentes, presidentas do Banco Central, que eu tenho certeza que as coisas sim, caminhariam de um jeito mais tranquilo. Mas para além dessa questão de realmente fechar as contas e fazer cálculos dentro dessa economia doméstica, a gente acaba sendo muito influenciado pelas coisas que acontecem externamente e não existe exemplo sim. maior do que o que está acontecendo nesse momento, principalmente desde abril, mas até um pouquinho antes, quando assumiu o segundo mandato do Donald Trump e entrou com essa guerra tarifária, mexendo com o tabuleiro, mexendo com tudo e necessariamente causando muita ansiedade, aflição nas pessoas, nesse José, nessa Maria, que ficam pensando: será que eu preciso começar a fazer um pé de meia mais reforçado, segurar um pouco as contas porque as coisas vão apertar? Enfim, Presley, eu quero te ouvir um pouquinho sobre isso. Essa acho que é a questão fundamental para a gente falar aqui, mas acho que para chegar lá ia ser interessante entender o que que é esse tarifaço e principalmente quais são as intenções do Trump de fazer isso. Tem algum fundo econômico ou será que é só aquele truco, aquela retórica política para tentar mostrar que ele chegou e ele quer mandar em tudo? Como que a gente precisa ver tudo isso que está acontecendo, que enquanto a gente está falando já tem mudança. A gente nem precisa falar muito em números de taxa de desempenho de bolsas, porque provavelmente quando essa entrevista ao ar os números já diminuíram, mas a retórica continua aí. Então acho que dá para falar um pouco sobre esse discurso que o Trump está tentando vender para o mundo todo. Sim, como você falou, eu hoje, nas últimas 3 semanas eu falo, eu não estou dando nenhuma entrevista falando sobre números específicos, porque está o tempo inteiro mudando. Porque, como você bem disse, existe um plano, existe um objetivo por trás, né? O que eles estão assumindo, o que a economia norte-americana está assumindo, é essa ideia de proteger a sua indústria própria, né? Por quê? A China, principalmente, e aí entra a minha opinião como economista, mais pessoal e técnica nesse sentido, todo esse tarifaço mundo afora foi para atacar a China, justamente porque ela está sendo a maior potência e hoje a gente não se fala mais entre os economistas a ideia de que se a China vai ser a maior economia, mas quando ela será. Então já é um dado para a gente em relação a isso. E o imperialismo norte-americano sempre vem com essa questão de tomar protagonismo em toda a história. E eu acho que essa cartada do Trump vem para tentar desestimular e prejudicar a China. E essa barreira tarifária que ele saiu elevando para cima e para baixo funciona da seguinte forma, né? Para aquela pessoa que ainda não entendeu como que funciona, né? Tipo, qual que é o impacto disso no dia a dia. No momento que você coloca uma tarifa de importação para produtos os quais a sua a economia, a sua sociedade consome, você desestimula porque vai ficar mais caro. E a gente pode fazer até um paralelo à nossa taxação das blusinhas, né? A ideia de taxar as blusinhas era justamente para fazer com que a galera parasse de comprar a tal blusinha para comprar a blusinha daqui, que também era importada. Mas isso é papo pra outra hora. E aí a ideia é justamente fortalecer, porque na cabeça do Trump, naquela situação, o mercado estava perdendo justamente pelo fato de que eles possuem essa dependência de matéria-prima externa. Só que, na verdade, quando você eleva a tarifa no geral, você tem um problema muito mais grave, que é o desabastecimento e a quebra comercial e a reorganização comercial de vários pontos. Então, por exemplo, a China, no mundo inteiro, fez vários polos industriais para poder abastecer a demanda que os Estados Unidos estavam pedindo. Então, quando você eleva uma barreira tarifária, é meio que você encomendar 300 docinhos de uma confeiteira e aí do nada você fala para ela, cancelamos a festa. Ela vai ter que arrumar uma forma de desenrolar com aquilo, vender para outro lugar, ou ela vai sair no prejuízo. Então o que está acontecendo é basicamente isso de uma maneira meio que regular, né? Do tipo, olha, tá ok, não fiz nenhum pedido, não estou passando a perna em ninguém, só estou, teoricamente, protegendo o meu mercado interno. Só que aí, esse problema que também tange pelo lado político, acaba sendo problemático justamente porque afeta a realidade das pessoas norte-americanas. E aí que começa a famosa bola de neve. Porque uma vez que você tem a economia norte-americana, nesse mundo globalizado que a gente vive, ela não consegue se manter 100% sozinha, sem depender de matéria-prima, de eletrônico, enfim, de várias coisas do mundo afora. Se você precisa realmente importar algo, o preço das coisas vai subir. Então você meio que
A ideia agora, né, do que está acontecendo, na verdade, que já vem seguindo de uma inflação em alta por questões climáticas e tudo mais, você tem um processo muito maior de inflação vindo, como se fosse não sei se você já viu aquele meme da onda, que é uma pessoa vendo uma onda Sim. gigante chegando. É basicamente isso, é aquela ideia do tipo, olha, a inflação está vindo e tá vindo muito mais agora justamente por isso, porque tem essa questão dessas tarifas de importação. Eu uso o exemplo do celular, né, do iPhone, que quase 100% da composição vem da China. Então, se você tem um produto que boa parte da matéria-prima é importada, e você tem uma tarifa em cima dela agora, e na tarifa do qual eles colocaram tipo, valores absurdos, que já tá alto, mas já foi mais alto, obviamente o preço das coisas vai aumentar. E isso vai impactar em cadeia. E aí isso gera aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos, que por sua vez, querendo ou não, também de outra forma vai afetar a gente aqui com a saída de capital. Então toda essa, essa briga política nesse sentido também está sendo afetada, também está afetando a economia globalizada e fazendo com que a gente encontre locais para se adaptar. Então, eu chutaria que tá rolando um começo de um rearranjo global econômico. Isso é muito importante que tu traz, Presley. Eu quero também chegar nisso. Eu queria primeiro trazer para nossa realidade, para a gente começar a falar do José e da Maria, de o que eles se precisam fazer. Mas vamos Tá? destrinchar um pouquinho mais sobre essa última frase tua, sobre um rearranjo global, que a gente pode dizer que nós somos a geração que vamos começar a ver talvez um novo modus operandi, digamos assim, de como funciona as relações que podem ter até um impacto na nossa cultura, porque a gente é muito acostumado a olhar para os Estados Unidos e entender como os absolutos, como o país onde a economia é forte, punjante, domina, manda. E pelo jeito a gente está vendo talvez uma tentativa um tanto quanto desesperada de manter esse status, porque as coisas estão mudando. Dá para dizer, essa pergunta que você trouxe aí entre os economistas é unanimidade, que não se a China vai ser a nova potência, mas é quando. A gente já consegue fazer uma previsão que talvez essa cartada do Trump signifique que esteja mais próximo do que a gente pense de ver esse rearranjo global de quem manda e, consequentemente, a nossa interpretação como brasileiro e de tantas outras nações, de olhar para a China e não mais para os Estados Unidos como, sim, realmente quem está mandando no tabuleiro? Todo esse processo, eu acho que ele é um pouco mais demorado do que a gente imagina. Eu acredito que nós já estamos. O pontapé inicial, eu acho que já foi mais do que dado. Eu acredito que a forma como a gente está se organizando agora, principalmente dentro desse cenário atual, é de fazer com que haja cooperação e ganhos, de vantagens comparativas, né? Que é o que a gente chama na economia de o famoso uma mão lava a outra. Então a gente se associa com a China, que a China, por sua vez, faz um acordo comercial com a gente que vai ser favorável nesse sentido. E isso tem acontecido nos últimos 10 anos com uma determinada a velocidade. E isso assustou, né? O próprio BRICS, a formação do BRICS e tudo, a questão, por exemplo, de produção de petróleo, a questão de produção em escala também da parte de commodities e tudo mais, tudo isso também assusta o mercado norte-americano, até porque se você for parar para pensar hoje, a gente lida com o dólar para fazer transação para tudo. Então, ter essa dominação para eles é um fator extremamente vantajoso, no sentido comercial, no sentido organizacional e até de ditar a lógica dentro da divisão internacional da economia. E eu acredito que conforme você observa essas posturas, principalmente de países que hoje estão dominados pela extrema-direita, que é uma política mais protecionista. Só que a gente não está falando, por exemplo, de países que são autossuficientes em todas as suas culturas. Porque desde os anos 90 a gente tem o fenômeno da globalização, então a gente pega praticamente coisas de diversos países. Então, se a gente fecha a fronteira, a gente não consegue produzir com a escala que a gente precisa, com a tecnologia que a gente precisa e muito menos com os custos que a gente precisa. Então, se você hoje não tem uma boa convivência com outros países, independente de visão ideológica, você acaba perdendo. Só que a visão que nós temos agora, com base, né, na postura do Trump, é basicamente olhar e falar assim: ok, vou atacar o país A, B e C por causa das minhas ideologias, porque eu quero ser o manda-chuva e quero continuar no topo.
Então, eu acho que isso também vai mudar muito daqui para frente, só que eu não sei com a exatidão de como que isso vai acontecer e quando, de fato, se está muito próximo, se está longe. Agora, eu não acho que está muito longe, eu acho que está próximo, principalmente com base naquilo que a gente está vendo desses momentos agora, né? Então, com a internet, com essa questão das adaptações no geral. Nós temos, por exemplo, hoje é muito mais simples você, usando mais uma vez o exemplo da Apple que eu falei lá atrás, que já estavam já planejando fazer isso, a China já estava sendo deixada de lado pela Apple para virem produzir aqui no Brasil. A questão da soja também, a mesma história. O que a China comprava de soja dos Estados Unidos já começaram a cotar daqui e tudo mais. Então, essa reorganização hoje é muito mais rápida do que há 10 anos atrás. Então, eu acredito que a gente tem muito mais potencial e é por isso que o Trump vem fazendo todos esses discursos e até, sei lá, essa questão de se relacionar com as big techs e tudo mais, eu acredito que faça parte justamente para tentar, nesse último suspiro, continuar sendo os Estados Unidos imperialista que o mundo segue exatamente a cartilha que eles definem. A certeza que a gente sabe é que essas big techs, sem dúvida, vão ditar muito das próprias decisões do Trump. Até ele está sujeito ao que esses grandes economistas não, esses grandes bilionários, donos dessas empresas, vão querer. Não é à toa que o próprio Elon Musk está aí, braço direitíssimo do governo Trump, né, Sim. Presley? Sim, exatamente. Eu acho que até mesmo essa própria união, essa amizade deles vem justamente como parte também desse plano de dominação no geral, né? E aí, quando eu falo plano de dominação, algumas pessoas tendem a levar isso para o lado extremo, como se a gente estivesse falando de filme de super-herói. E não necessariamente é dessa forma, né? Mas de a gente falar sobre dominação financeira. É a dominação em que quem tem mais dinheiro e quem consegue ter a maior influência dita as regras. Então você ali, você protege a galera que é mais rica, você consegue proteger com que as leis que essas pessoas acreditam sejam defendidas. Então acaba ficando distante esses avanços que nós temos até em relação a direitos humanos, porque essas pessoas geralmente tendem a ter esse pensamento mais conservador e tudo mais. Bom, Presley, agora sim para trazer para o João, para Maria, para o nosso dia a dia. Enfim, eu sei que nada mais ingrato nesse momento do que pedir para um economista fazer uma previsão concreta sobre como as coisas vão caminhar amanhã, semana que vem, porque, como tu mesmo estava dizendo no começo da entrevista, você está se recusando a fazer qualquer previsão muito esmiuçada, detalhada, porque de fato não tem como. A gente depende muito do humor de Trump, que cada dia, pelo jeito, Sim. acorda de um jeito que nem o cabelo dele. Bom. Então, Presley, para a gente conseguir minimamente traçar assim o que que a gente pode esperar da economia brasileira, a gente já tem quase um mês aí, um mês é exagero, mas 3 semanas desde que as tarifas em relação ao Brasil foram aplicadas, essas de 10%. A gente já pode dizer que alguma coisa efetiva já mudou, ou a gente precisa esperar ainda um pouquinho mais para conseguir ver como essas ondas, como essa maré vai desembocar aqui no Brasil? Então, em relação a como a gente recebe esses pontos, a gente tem dois cenários, né? Tudo vai depender de como que a nossa economia vai absorver isso. O primeiro cenário é inegável que nós temos a inflação. Então, a gente vai sentir um pouco de inflação, tanto pela via do dólar, que ficou na semana passada, ou se retrasada, eu não sei, teve uma semana que o dólar passou de R$ 6. Então, nós, como eu falei, nós dependemos de muito daquilo que vem importado. Então, por exemplo, para plantar soja, milho, você precisa de fertilizante que vem de fora. Então, se o dólar está subindo, vai ficar mais caro importar o fertilizante. E aí, esse fertilizante mais caro vai fazer com que o milho que está sendo plantado fique mais caro. O milho que está sendo plantado vai ser vendido para servir de ração para animal. Então, isso vai impactar de forma direta o preço das carnes, de frango, ou até mesmo carne bovina. Então, pela via dessa questão do dólar, naturalmente, nós já vamos ter esse processo um pouco inflacionário em relação à cesta de alimentos das pessoas, né, naturalmente. E aí que vem uma outra preocupação, como você falou, nós temos hoje uma tarifa de 10%, né? Até a última vez que eu observei foi uma tarifa de 10% foi a nossa tarifa base, né? No caso, e outros países tiveram tarifas bem maiores.
E isso me preocupa um pouco em relação à inflação, porque a demanda por produtos brasileiros, e aí eu dou o exemplo aqui do ovo, vai aumentar. E produtos como, por exemplo, o boi, né? Não tem como você, semana que vem, ofertar mais bois, porque o boi tem que ser fecundado, ele cresce, depois ele vai para abate. Então, assim, são anos para que isso aconteça. Então, nós temos um problema grave aqui, que é ser uma economia baseada em commodities. E, obviamente, que isso não nasce de um dia para o outro. A partir do momento que começaram, que teve, nesse caso foi por causa da gripe aviária, né? Mas eu estou usando como exemplo para poder explicar. O ovo ficou muito caro porque teve a gripe aviária nos Estados Unidos, e aí começaram a abater os frangos, obviamente, diminuiu a quantidade de ovo produzido. E aí eles ligaram para cá e falaram assim: Ei, Brasil, tem ovo aí? A gente vai buscar, porque a gente não pode ficar sem ovo. E aí foi isso. Por quê? Porque o dólar a 5, 6 reais é muito mais vantajoso para o moço da granja vender para fora do que vender para dentro. E aí a gente fica desabastecido. Eu dei essa volta toda para explicar a questão do ovo, por quê? Porque boa parte dos produtos agrícolas que são importados dos Estados Unidos pode vir, por exemplo, de países que estão com 30% de taxa, 60, 50, que seja. Então, querendo ou não, o nosso produto fica um pouco mais barato se for comparar com os demais. Então, essa é uma interpretação que eu tenho que pode talvez deixar com que o mercado interno fique desabastecido. Então, talvez a gente vai precisar que a equipe econômica tenha um pouco mais de jogo de cintura para proteger o mercado interno, ao invés de deixar com que a gente simplesmente saia importando todos as nossas commodities no geral. Agora, como que isso também, essa questão da tarifa direta do Trump será que pode trazer algo positivo? E aí que vem a resposta em relação a essa linha de pensamento que eu fiz agora. Se a gente conseguir absorver essa demanda que vai surgir, principalmente para produtos agrícolas, de uma forma equilibrada, talvez a gente consiga, de fato, gerar mais emprego, gerar mais renda, mesmo o agronegócio sendo algo não é uma cultura muito dinâmica de geração de emprego, de geração de renda, porque também é basicamente a parte mais na tecnologia. Então, tudo vai depender de como que a gente vai conduzir daqui para frente essa resposta do aumento, do possível aumento da demanda. Só que no final das contas, a gente precisa falar da feira do final de semana que vai vir. Então, se a gente for juntar a questão climática, que a gente está sendo bastante penalizado em relação a isso, como essa questão que eu expliquei lá atrás do dólar, a gente pode sim enfrentar um aumento dos preços daqui para frente. Resta agora saber o que a gente vai fazer para baratear, principalmente para as pessoas mais pobres. Muitos desafios que nos fazem refletir toda essa situação, o que significa ser um país agroexportador, o que significa ter essa dependência de commodities, que, enfim, fazem refletir pelo menos 500 anos de história, mas pelo menos nos obrigam a colocar questões urgentes em xeque. Presley, eu acho que tu conseguiu superar até os próprios desafios de que eu pedi para que eu sabia que não era possível fazer nenhum tipo de previsão, mas você se submeteu a essa roleta russa aí de falar no meio desse mar turbulento. Então agradeço demais a tua disponibilidade, teu interesse, a tua vontade, a tua cara de colocar aqui na frente e falar de questões tão delicadas, tão difíceis, que tá todo mundo urgente, querendo saber o mínimo rumo de como se orientar nessas contas do mês que estão cada Sim. vez mais difíceis, mas a gente precisa ter o mínimo norte para conseguir saber como se orientar. Bom, tenho certeza que foi o Sim. primeiro de muitos, a gente tem muita coisa para falar, é cada vez mais urgente, talvez a gente precise marcar 2 por dia, não quero me adiantar, mas provavelmente vai ser por aí essa média. Presley, obrigado mais uma vez pela disponibilidade para falar com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, foi um prazer falar com vocês e contem comigo na próxima. Muito obrigado. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Agora vamos falar de um assunto que nos anima demais. Não cansamos nunca de dizer que é um prazer ter você aqui com a gente acompanhando o nosso Bem Viver. Essa sintonia nos enche de alegria e queremos te conectar ainda mais com o que realmente importa. E aí, já pensou em receber as principais notícias do Brasil de Fato direto no seu e-mail? Para isso, basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. São 3 listas e entre elas você pode até escolher as notícias em inglês. Mas calma, se aveste não, que
tem também em português, tá? Assim você não perde nadinha sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Sou o Alir Rabah, sou um brasileiro palestino, descendente de palestinos nascido no Brasil e presido a Federação Árabe Palestina do Brasil, que representa essa demografia emigrada e diaspórica no Brasil. Nós integramos a luta nacional do povo palestino na diáspora para libertar a Palestina que está sob ocupação sionista há 77 anos. E aqui no Brasil trabalhamos para organizar essa comunidade nesse sentido, proteger essa comunidade também dos ataques que ela sofre, especialmente nos últimos tempos de islamofobia. E todo esse trabalho, evidentemente, também agora está sendo impactado pelo genocídio em curso na Palestina, razão pela qual nós, e graças ao governo brasileiro que atuou muito fortemente nisso, acolhemos uma quantidade muito grande de palestinos que foram repatriados, retirados do grande campo de extermínio chamado Gaza, hoje sob genocídio. E em virtude disso, a FEPAL abriu uma conta humanitária, inclusive, para arrecadar recursos para este acolhimento, já que eles haviam perdido tudo que tinham lá e já tinham saído daqui, retornado para lá alguns, em virtude das dificuldades que tinham aqui. E quem quiser contribuir para esse acolhimento, o Pix desta conta humanitária é ajudegaza@gmail.com. Contamos com todos aqueles que têm sentimento solidário e humano nessa campanha. Bom, a gente traz agora a situação de moradores e moradoras do distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, Minas Gerais. Há anos, a população vive com a sensação de risco de um grande desastre da mineração industrial. É o caso das famílias atingidas pelos impactos da barragem Doutor, da mineradora Vale. A população está a 15 quilômetros da cidade de Mariana e foi atingida em 2015 pelo rompimento da barragem do Fundão. Ela teme um novo desastre e, dessa vez, da estrutura local. E nada disso é por acaso, tá? Em 2019, a barragem Doutor começou a apresentar problemas e em 2020 a situação ficou ainda mais complicada. De uma escala que vai até 3, a estrutura atingiu o nível 2 de emergência e desde então foi interditada. A partir daí, a Vale iniciou um processo de retirada da barragem que possui 75 metros de altura. A capacidade da estrutura é para 35 milhões de metros cúbicos de rejeitos. É óbvio que uma estrutura dessa leva tempo para ser descaracterizada, né? Por isso o processo está previsto para até 2029. Só que enquanto isso, o cenário na comunidade é de sirenes sendo acionadas frequentemente e remoções forçadas da população. Além de aumentar a ansiedade e a síndrome do pânico, há outros impactos na saúde causados pela poeira. E isso sem contar em outros impactos sociais e ambientais. Por conta dessa situação, as famílias tinham direito até recentemente a uma assessoria técnica independente. Mas uma decisão judicial determinou a não prorrogação do serviço oferecido pelo Instituto Guaiacui. A medida causou a insatisfação de moradores e moradoras que cobram a continuidade do trabalho. Ele é considerado essencial para garantir um processo justo de reparação para as vítimas. A assessoria buscava acompanhar as transformações sociais e ambientais provocadas pela atividade minerária na região. Isabelle Rezende, gerente de projetos da Assessoria Técnica Independente, comentou o assunto. Ela conversou com o repórter Lucas Wilker, do BDF Minas, e criticou a decisão judicial. A decisão da juíza, não só pela Assessoria Técnica Independente, mas pelo próprio Grupo de Estudos Socioambientais, o GEPSA, que é responsável por fazer o cadastro das pessoas atingidas, a matriz de danos e os planos de reparação, torna ainda mais inalcançável a reparação integral, porque sem o cadastro e sem identificado esses danos e impactos que as pessoas vivem cotidianamente no território e vão viver, porque o processo de
de descomissionamento da barragem e descaracterização, ele dura no cronograma até 2029, então, além do risco eminente de uma barragem romper, essas pessoas também convivem. Um distrito super pequeno, com pessoas de fora que vão trabalhar nessa barragem e que muitas vezes não têm ali uma relação de identidade com esse território, é uma relação que a pessoa passa um tempo ali, vai trabalhar em outro lugar, então isso acaba tendo relação com a exploração sexual de mulheres e crianças, tornando esse ambiente mais perigoso para as pessoas que são do lugar. Isabelle Rezende também destacou os impactos na saúde da população de Antônio Pereira, em Ouro Preto, Minas Gerais. A poeira também, porque a dimensão dessa obra ela é enorme. Nós tivemos na barragem, né? Então, o tipo de alteamento que é feito, bem como as outras obras mesmo de escoamento da drenagem, para que seja possível, né? Esse novo modelo de barragem que a Vale está falando depois dos 2 rompimentos, é uma obra gigantesca. Então, as pessoas têm que lidar com poeira e as próprias questões de ansiedade, saúde física, mental, né? Na saúde física tem as questões dermatológicas, e saúde mental tem síndrome do pânico e tudo mais, que é uma vez por mês você escutar uma sirene e ficar com medo do que pode acontecer, né? De acordo com Isabelle Rezende, a Vale não mantém um diálogo satisfatório com a população. Além disso, nas palavras dela, há um abandono no território chamado pelas siglas ZAIS, Zonas de Autossalvamento. E sem informação, porque a empresa ela não dialoga de maneira honesta e correta mesmo com as pessoas que estão ali. E os próprios territórios aonde as famílias foram realocadas, né? As famílias foram obrigadas a sair das suas casas e hoje em algumas moram em hotel, em outros lugares, não existe um projeto paisagístico para esse lugar. Então a imagem é de abandono mesmo, que além das questões de autoestima dessa comunidade que olha para o seu vizinho hoje e vê uma casa abandonada, um vidro quebrado, um quintal que não tem mais vida. Então isso mexe muito na subjetividade das pessoas, mas também tem a própria questão de segurança, porque são lugares que não têm iluminação. Então, são espaços ocupados muitas vezes pelo tráfico, né? E as pessoas têm medo de passar ali, sofrer algum tipo de violência. Então, esse território aonde essa lama invisível ele pode chegar, que é a ZAS, que é a zona de autossalvamento, ele é um outro impacto para a vizinhança que tem que conviver com esse território que é abandonado, que no ano passado teve um surto de dengue e mais de 80% dos casos foi em Antônio Pereira, dos casos de Ouro Preto foi em Antônio Pereira, e a gente acabou fazendo um estudo e percebendo que as ruas onde tinha maior contaminação, elas eram em torno dessa zona de autossalvamento, que são as casas abandonadas. Então, assim, tem a questão do entulho, do controle de doenças, da iluminação, da segurança, uma série de coisas que só nessa área das asas aí a gente tem que identificar, além, né, desse impacto todo que eu falei, que é dos profissionais, trabalhadores que vêm para as obras, irem para essa região, a poeira, enfim, várias coisas. Ana Carla Cota é engenheira geóloga e integrante da Comissão dos Atingidos e Atingidas de Antônio Pereira. Ela foi uma das pessoas removidas das AIS, que também chama de zona de sacrifício ou zona de morte. A especialista cita referências preocupantes diante de um possível desastre. Hoje eu sou removida das AIS, dessa zona de autossalvamento ou zona de sacrifício ou zona de morte, como nós atingidos denominamos, porque um estudo de dam break realizado com os dados da Vale e mais uma empresa da auditoria do Ministério Público, que a gente chama de lama invisível, né, que a partir da lei Mar de Lamas Nunca Mais, toda barragem a montante deveria sofrer um processo de descaracterização. E aí, esse estudo de dam break mostra, né, uma projeção de um rompimento, faz uma simulação, né, caso a barragem rompa,
venha romper, qual seria o percurso dessa lama e aonde ela atingiria, onde ela chegaria. Então, com esse estudo, né, de dam break dessa lama invisível, a lama, por exemplo, no caso da minha casa, quando eles apresentaram o estudo, chegaria em 6 segundos, ou seja, não dá para você correr, né? Você morreria ali. A mineradora Vale foi procurada pelo Brasil de Fato Minas Gerais e afirmou que mantém um diálogo aberto e permanente com a população de Antônio Pereira. De acordo com a resposta, fornecendo informações atualizadas sobre o andamento do plano de compensação e desenvolvimento. Além disso, a empresa reforçou que faz contato com os moradores por meio de profissionais dedicados ao relacionamento comunitário no território. Agora vamos trazer uma novidade no programa Minha Casa Minha Vida para pessoas em situação ou trajetória de rua. É que agora 3% das moradias subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial serão reservadas para esse público. Os imóveis serão totalmente gratuitos, assim como o acompanhamento social e o apoio à reinserção social. A estimativa inicial é que 1.000 unidades habitacionais sejam entregues nesse perfil. A prioridade será para 38 cidades brasileiras, incluindo todas as capitais. A lista também traz municípios com mais de 1.000 pessoas sem moradias registradas no CAD único. A nova diretriz foi formalizada por uma portaria interministerial assinada nesta semana. O texto também define os critérios de prioridade para os futuros moradores, com foco em grupos mais vulneráveis. No caso, com famílias com crianças, mulheres, pessoas trans, grávidas, indígenas, idosos e pessoas com deficiência. As cidades beneficiadas terão a obrigação de reservar, no mínimo, 3% das unidades do programa para esse público. E esse percentual é piso, não o limite. Atualmente, o Minha Casa Minha Vida representa mais da metade dos lançamentos imobiliários do país. Segundo o governo, a meta inicial de 2 milhões de contratos deve ser superada, chegando a quase 3 milhões. O governo também reafirmou o compromisso com o novo PAC e garantiu que não faltarão recursos para obras em andamento. Bom, e chega agora o momento do recadinho do coração aqui no Bem Viver. É que a gente compartilha um bilhete sonoro de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. O nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, a plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse seu apoio pode ser no valor que você puder, que estiver ao alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. A gente traz agora a pauta Memória, Verdade e Justiça. É que movimentos populares de Belo Horizonte ocuparam o prédio do antigo DOPS na cidade. A ação cobra a criação de um memorial dos direitos humanos para honrar as vítimas da ditadura. Enquanto isso, a Polícia Militar de Minas Gerais fez um cerco na porta que impede a concentração de manifestantes. Mas a memória permanece em disputa a partir de uma decisão recente do Ministério Público Federal. O órgão instaurou um novo procedimento preparatório com o objetivo de acompanhar a reivindicação. Acompanhe agora na reportagem de Lucas Wilker. Em meio aos 61 anos desde o golpe militar de 1964 no Brasil, movimentos populares de Belo Horizonte ocuparam o antigo DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social da cidade, órgão repressor que prendia e torturava aqueles que se manifestavam contra o regime. O objetivo é dar continuidade a uma luta antiga,
transformar o prédio, marcado por graves violências, em um memorial dos direitos humanos em homenagem às vítimas do período ditatorial. Na última semana, o Ministério Público Federal abriu um novo procedimento preparatório para acompanhar a solicitação dos movimentos populares. A pauta é acompanhada pelo MPF desde 2012, quando foi instaurado o primeiro inquérito civil sobre o tema. Renato Campos, militante do movimento Luta de Classes, defende a importância da memória. Se a gente não rever o que a ditadura praticou, vai parecer comum e normal uma nova tentativa de golpe, como a gente sofreu no dia 8 de janeiro. Então a gente precisa ter um momento, né, e construir isso em conjunto com a sociedade civil, não só o governo do Estado, mas os movimentos sociais, os movimentos de direitos humanos, que inclusive detêm uma memória viva do que foi esse prédio. Então a gente está falando bastante do processo da ditadura militar, mas aqui houve tortura, no mínimo, né, comprovadamente, isso pode ter sido até maior, mas até 1997, quando era DOS, quando recebia presos comuns. Isso porque a prática de tortura se tornou um fator constitutivo do aparato repressivo do Estado brasileiro. Enquanto os movimentos ocupam o prédio, a Polícia Militar faz um cerco na portaria que impede que mais pessoas participem da mobilização. A ação é alvo de denúncia dos movimentos populares e foi reforçada pelo ex-preso político Paulo Geraldo Ferreira durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Segundo ele, a ação é coordenada por uma medida ditatorial do governador do estado, Romeu Zema, do Partido Novo. Eu já tomei tiro na cabeça, eu tomei tiro nos braços e no peito para poder garantir a luta do Serpente Negra contra o processo ditatorial que nós vivíamos e ainda vivemos, senhora presidente. É importante que os senhores aqui presentes entendam que nós temos um ditador chamado Romeu Zema. A ocupação ela é legítima, a ocupação precisa continuar, como disse o nosso companheiro Coned, mas ela não vai continuar se vocês, em casa, não ligar para um, não passar para WhatsApp para outro, não fortalecer a rede social de vocês. Ela não vai continuar se vocês ficarem dentro de casa. O prédio do antigo DOPS fica num ponto estratégico de Belo Horizonte, a movimentada avenida onde também está localizada a Prefeitura Municipal. A arquitetura do espaço foi planejada para perpetuar violências na época da ditadura. Um exemplo são as salas de tortura, com paredes revestidas de um material acústico para impedir que gritos vazassem e fossem ouvidos pela população. Mariana Fernandes, presidenta da Unidade Popular pelo Socialismo em Belo Horizonte, defende a exposição desses fatos para que a história nunca se repita. É um espaço que nós queremos que ele traga essa sensação de terror, de quão assombroso foi e até onde pôde chegar o regime da ditadura militar nessas torturas que foram praticadas com ex-presos políticos, com pessoas que pensavam diferente. E trazer essa sensação, aquilo que uma pessoa viveu, por exemplo, no poço de afogamento, sendo suportada num pau de arara, ou daquela pessoa que passou pela sauna e depois foi jogada na piscina para trazer a sensação de um esquentamento muito grande no frio e no corpo, né, no calor, e depois um resfriamento muito grande, ao mesmo tempo, para as pessoas entenderem o que eram essas salas de tortura, em que às vezes os familiares eram submetidos a observar a tortura acontecer, e trazer essa sensação para as pessoas, para que elas compreendam que esse passado ele foi tão sombrio que ele precisa ser marcado e gravado na nossa memória para que nunca mais aconteça. Da Rádio Brasil de Fato, em Minas Gerais, repórter Lucas Wilker. Bom, e essa busca por memória e verdade não pode jamais ser confundida com revanchismo. Ela traz o senso da justiça de gritos silenciados pela censura do passado, mas que precisam sempre reverberar a esperança da nossa voz, hoje e no futuro. E a edição do Bem Viver desta quinta-feira fica por aqui. Lembrando que quem está na Grande São Paulo pode nos ouvir diretamente pela Rádio Brasil de Fato 98,9 FM. Mas quem não estiver na Grande São Paulo pode ouvir também, tá? É só entrar no brasildefato.com.br. E também temos o orgulho de ir ao ar em diversas rádios pelo país.
A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E como não poderia ser diferente, aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi com Lucas Salum, Douglas Matos e comigo, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo Monize Ravena. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço a você, uma ótima quinta e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.